Olá, meus amigos. Mais uma vez a Rede Globo tenta derrubar o governo, tenta incendiar o país, tenta fazer com que a esquerda ganhe força, aí as ruas, fazer balbúrdias, fazer tumultos, acabar com o patrimônio público e privado, incendiando literalmente as ruas. Mais uma vez a Rede Globo produz uma mentira deslavada, uma mentira digna de um estagiário. Eu creio que deve ser um estagiário que está trabalhando na Globo, não é possível. Qualquer repórter em sã consciência, qualquer jornalista que tenha um pouco de seriedade, não teria publicado aquela matéria ontem no Jornal Nacional. Não teria levado a público antes de uma apuração, antes de associar o nome de Bolsonaro com mafiosos. O nome de Bolsonaro, tentando ligar Bolsonaro ao assassinato de Marielle Franco. Tentando ligar Bolsonaro a milicianos. Qualquer jornalista que tenha um pingo de vergonha na cara, porque na Rede Globo ninguém tem vergonha na cara. Os que têm estão saindo de lá, porque com certeza sabem o que está por vir. Mais uma vez a Rede Globo tenta manipular a sua mente. Antes, imagine vocês se isso fosse nos anos 90, onde o povo não tinha acesso à informação. Com a facilidade que tem hoje, já conseguem manipular certas pessoas que ainda não têm acesso à informação. Imagine vocês o que eles já não fizeram no país e nós nem ficamos sabendo. Há alguns youtubers aí que eu tenho visto, mas um me chamou a atenção porque me pareceu ser uma pessoa que tenta tecer argumentos difamando o Bolsonaro, principalmente nesse último vídeo que ele soltou. Ele não apurou, não esperou para ver se era verdade ou não, se era uma fake news ou não, e dizendo que o Bolsonaro acionou a Polícia Federal e o Sérgio Moro para pressionar a testemunha. Cara, o nome dele é Samuel Borelli, do youtuber. Samuel, se o seu argumento ele parte de uma premissa mentirosa, o seu argumento consequentemente vai ser mentiroso. O mínimo que você poderia fazer era um vídeo pedindo desculpas a Bolsonaro. Pedindo desculpas pela sua infantilidade de ter feito esse vídeo com sérias acusações ao presidente da República. Devia você fazer um vídeo agora mostrando que os seus argumentos partiram de uma premissa mentirosa. Portanto, por consequência, eles são mentirosos também. Creio eu que você não tenha feito com má intenção. Eu quero crer que você não tenha feito com má intenção. Mas você esqueceu de fazer o simples, que foi averiguar a fonte da informação, averiguar se não era uma mentira. Como soubemos hoje, que o porteiro mentiu para a justiça. Agora a minha pergunta é, quem pagou o porteiro para mentir? Alguém pagou, ele não ia fazer isso à toa. Ele não ia fazer isso de graça. Eu quero saber se vai ter investigação em cima disso. Se vai ter investigação em quem vazou as informações de um inquérito que corria em sigilo. São perguntas que não se vê ninguém tentando esclarecer. Por que o porteiro mentiu? À toa? Ele inventou a história da cabeça dele? Ou alguém financiou ele? Vocês vejam bem, eu não estou acusando ninguém. Mas uma coisa eu preciso esclarecer aqui. E quero que você pare para pensar também. Vi um vídeo hoje de Olavo de Carvalho e nessa eu concordo 100% com ele. Não são todos os pensamentos de Olavo de Carvalho que eu concordo 100%. Não, tenho minha própria opinião, tenho meus próprios pensamentos. Mas esse, ele foi certeiro, ele foi incisivo.
Ele disse, Lula, não, abre aspas aí, Olavo de Carvalho dizendo no vídeo, Lula não roubou para ir no puteiro, ele não roubou para tomar cachaça. Ele roubou na intenção de salvar um movimento falido, que é esse movimento progressista, socialista, comunista, seja lá como eles queiram chamar. Ele não roubou bilhões, trilhões de reais com a intenção de ficar tudo para ele, não. Era para financiar justamente isso que a gente está vendo acontecer na América do Sul, na América Latina inteira. Ou vocês acham que é só o povo que está indo para a rua tocar fogo em tudo? Há poucos dias atrás aí nós vimos cubanos e venezuelanos tocando fogo no metrô no Chile. Foram 10 estações incendiadas. Vocês acham que não tem ninguém pagando por isso? Lula é o maior sacripantas, o maior ladrão da face da terra. Ele ganha disparado de qualquer um. Ele conseguiu fazer outros políticos aí, eu não vou citar nomes, porque não vem ao caso, mas políticos famosos aqui do Brasil, parecerem trombadinhas. Porque desviaram lá 100 milhões, 800 milhões. Entendam como quiser quem é a pessoa. Ficou parecendo um trombadinha. Lula conseguiu institucionalizar a corrupção, que já era intrínseca aqui no Brasil, ele conseguiu tornar institucional. Nós temos até hoje, mesmo com 11 meses, praticamente 11 meses aí de governo, nós temos corruptos infiltrados ainda no sistema todo do governo. Porque não é uma coisa que é fácil de limpar. Não pensem vocês que o Bolsonaro não esteja trabalhando, que os ministros não estejam trabalhando nisso. Estão. Mas é uma coisa que ficou assim arraigada no sistema ali. Por quê? Foram muitos anos de PT. Muitos anos a gente aturando esse povo. Aturando essa roubalheira. Hoje o Brasil passa por uma crise única e exclusivamente por conta dos roubos que o PT fez nesse país. Nós estamos aguentando governos progressistas, sociais, democratas, como queiram chamar, porque são tudo farinha do mesmo saco, desde que terminou o regime militar. Estamos aguentando tudo isso. O roubo não começou só no PT, não, vem vindo lá de trás. Tanto que tivemos Fernando Collor impeachmentado. Logo na sequência, Itamar Franco continuou. Você acha que ele, em 2 anos que teve, ele limpou o governo? Não, ele não limpou. O que ele fez foi entregar o governo ao PSDB quando ele trouxe Fernando Henrique para ser o seu ministro. Logo, Fernando Henrique se candidatou na outra eleição e venceu. Venceu disparado. Por quê? Ele conseguiu estabilizar a moeda, que era totalmente instável. Tínhamos inflação muito alta. Tudo isso fazia parte do plano. Por quê? Estabilizo a moeda, consigo baixar a inflação, me perpetuo no poder. Ele não contava com crises nesse meio. Tanto que ele teve que recorrer 2 vezes ao FMI. Depois ele conseguiu acertar mais ou menos ali o país. Tivemos o Lula pegando o governo numa época de bonança, numa época da alta das commodities, e o Brasil vende commodities a dar com pau. Logo, tinha dinheiro aqui demais. Lula cresceu os olhos e já começou. Tivemos o escândalo do mensalão, do petrolão, N escândalos de corrupção. Elegeram Dilma. Os esquemas que já estavam infiltrados ali só ampliaram, só cresceram. Vejam vocês, lembrem da compra de Pasadena, da refinaria em Pasadena. Um exemplo é que se a refinaria fosse um Fiat Uno, por exemplo, usado, um Fiat Uno, hoje, ano 2000, eles teriam pago o preço de uma Ferrari num Fiat Uno. E é pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, não é com o dinheiro deles. E esse dinheiro, com certeza, boa parte voltou
para as mãos do PT. Aí vem a dona Rede Globo, atrás dos seus interesses, viu que as tetas do Estado secaram para ela. Ela está perdendo muito dinheiro, está tendo que cortar salários, deve uma infinidade de impostos. Só para o Estado do Rio de Janeiro ela deve mais de 400 milhões em impostos. Estadual, tá? Sem contar os impostos federais. As tetas secaram, eles começaram o quê? Olha, precisamos derrubar esse governo. Vamos derrubar esse governo. Aí vem falar que faz jornalismo de forma independente. Faz jornalismo de forma independente é o escambau. Vocês fazem jornalismo pró vocês. Vocês não têm a intenção de informar o povo, não. Vocês têm a intenção de manipular a mente do povo. Só que hoje, graças a Deus, nós temos ferramentas como o YouTube para desmascarar as mentiras de vocês. Assim como o Bolsonaro já desmascarou as suas mentiras diversas vezes. E essa foi mais uma. E como eu disse no vídeo ontem, gente, se preparem, a guerra só começou. São apenas batalhas. A guerra de verdade ainda está ocorrendo e vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. Nós temos que estar preparados para lutar ali lado a lado, ombro a ombro. Eles não vão sossegar, eles têm dinheiro ali, ó, para financiar essas pataquadas todas que acontecem. Toda vez que tem uma boa notícia aqui, eles jogam uma cortina de fumaça aqui para distrair o povo de ver que o governo está fazendo coisas boas. Essa é a intenção deles. Vocês não veem eles divulgando coisas boas que o governo faz. Não veem. Procure, jogue no Google, escreva assim, traidores de Bolsonaro. Você vai ver apenas pessoas chamando o Bolsonaro de traidor. Você não vai ver aqueles que traíram Bolsonaro como Witzel, como Hasselmann. Você não vê essas citações. O jornalista Fábio Panunzio começou a pedir impeachment do Bolsonaro devido à reportagem da Globo. Fazer pedidos de impeachment no Twitter. Olha o ponto que nós chegamos. Eles não querem deixar o Bolsonaro governar o país. Eles não têm a intenção de ver o país crescer. E vocês podem apostar, dia 5 de novembro, quando for apresentada a proposta do novo Pacto Federativo, vai ter mais fake news. Quando eles não atacam o presidente diretamente, eles atacam os filhos, atacam as noras do presidente, atacam a família do presidente. Cada hora eles atacam um. Eu todos os dias, quando vou para o serviço, eu coloco na rádio trânsito para ouvir como que está o trânsito. Infelizmente, de manhã, bem no horário que eu estou indo para o serviço, é o horário que o Marco Antônio Villa está fazendo o seu programa matutino. Poucas vezes na minha vida eu vi uma pessoa falar tanta besteira quanto o Marco Antônio Villa. É impressionante. Se você perguntar, ele tem conhecimento de história? Sim, ele conhece história. Ele usa a história em prol dos seus pensamentos esdrúxulos, os seus argumentos nefastos. Ele não usa a história para mostrar a verdade para o povo, para informar. Você pode pegar livros dele em que ele diz que o regime militar não pode ser chamado de uma ditadura. Mas quando ele entrevistou o Bolsonaro, e isso tem entrevista dele, acho que na Marília Gabriela, falando que não era uma ditadura. Mas quando você vê ele entrevistando o Bolsonaro, ele fala que era uma ditadura e que ele foi preso. Então ele é contraditório. Ele fala aquilo que ajuda ele, aquilo que agrada os ouvintes dele. Ele não fala a verdade. Ele falta com a verdade. Ele é mau caráter. Mau caráter. Eu mando perguntas para ele lá pelo WhatsApp. Nunca ele respondeu uma pergunta minha. Porque as perguntas que eu mando todas têm fundamento, têm argumento lógico.
e ele vai se enrolar para responder, ou ele vai mentir. Porque aí eu não tenho como me defender. Porque ele não vai publicar a minha resposta, o meu contra-argumento em cima dele. Ele não vai publicar isso. Então vocês vejam que é um jogo de interesses. Ele tá mordidinho, ele tá vingativo, falando merda a todo momento de manhã. Por quê? Porque ele foi mandado embora da Jovem Pan. A Jovem Pan sacou qual era dele. Então ele está tentando fazer vingancinha. Fala mal do Eduardo Bolsonaro, fala mal do presidente. Nada do que ele falou mal dos bilhões que vai ser investido aqui no Brasil pela Arábia Saudita. É impressionante. É impressionante, mas infelizmente eu preciso saber como está o trânsito ali para me evitar ruas que estejam congestionadas para me chegar no horário no serviço. E sou obrigado a ouvir esse cara. Infelizmente, espero que logo a Bandeirantes, que é a dona da rádio, demita esse cara. Porque os pensamentos dele são totalmente esdrúxulos e facilmente refutáveis. Vou ficar por aqui. Hoje minha indignação está assim, sabe, a um nível muito grande. Estou tendo que me conter para não falar o que não devo. Infelizmente é assim. Porque senão ganhamos processo, ganhamos prisão, ganhamos um monte de coisa aí de presente. Mas a última coisa que eu quero dizer para vocês: devíamos organizar protestos em frente à Rede Globo. Não deixar a Rede Globo trabalhar. É isso que devíamos fazer. Um grande abraço e até a próxima.